Olá, hoje é terça-feira, 21 de agosto e está no ar o Conexão TV Unicinos. No programa de hoje você acompanha a primeira reportagem de uma série especial sobre as eleições. E para começar, vamos falar sobre a história e importância do voto. Aqui no estúdio você acompanha uma conversa sobre como o voto pode ser uma ferramenta eficaz para o exercício da cidadania. Participe pelas nossas redes sociais, e-mail e site. E saiba também como fica o tempo para esta quarta-feira em todo o estado. O Conexão TV Unicinos está no ar. A Revolução Francesa, em 1789, foi o grande marco da democracia no mundo. Naquela época, o voto existia nas cortes. No Brasil, 32 anos depois de Pedro Álvares Cabral chegar por aqui, é que o voto começou a ser utilizado em 1532. Vanessa, mas o que muita gente não sabe é que o voto era feito em nível local, em vilas, onde eram eleitos apenas os chamados conselhos municipais, algo próximo do que a gente chama hoje de vereadores. Chico, o voto existia, mas nem todo mundo podia votar ou se candidatar. As eleições eram indiretas, por isso eram eleitos 6 representantes da comunidade e estes é que iriam escolher os oficiais do Conselho Municipal. Para saber mais da história do voto e saber também qual a importância que este exercício tem para o eleitor, acompanhe a reportagem. Foi em 1821, 289 anos depois, que os brasileiros deixaram de votar somente em âmbito municipal. Não existiam partidos políticos e nem voto secreto. O Brasil se tornou independente de Portugal em 1822 e foi nessa época que a primeira lei eleitoral foi elaborada pelo imperador Dom Pedro I. Como o Brasil Império se cria no Brasil, ele era antes e passa para o Brasil Império o voto censitário, que é um voto que determina, além de outras exclusões, ele exclui ou inclui por renda, né? Então era necessário ter um determinado percentual de renda em terras, em terras e ter um capital mínimo para ser candidato a votar. Esse período foi marcado por fraudes eleitorais. Tinha o voto por procuração, em que o eleitor poderia transferir o direito para outra pessoa. Título de eleitor era outra coisa que não existia. Por isso, o papel do mesário era identificar os brasileiros e ele também contava com a ajuda de testemunhas. Como é que se fazia a campanha eleitoral nesses momentos? Era uma campanha forte, incluía inclusive assim, perseguições, mortes, atentados, mas era uma campanha também que quem determinava era o chefe local. Então, por isso, não era uma campanha aberta, era uma campanha surda, mas era o coronel então, que decidia em quem votar, porque o voto era aberto. Era o voto de cabresto. Quem decidia o representante da população eram os coronéis. Controle político, abuso de autoridade e compra de votos eram práticas comuns desde o Império, passando pela proclamação da República em 1889 até a Revolução de 1930, época em que Getúlio Vargas assumiu o poder. Nós vamos ter o voto universal mesmo e obrigatório a partir de 1985. Bem recente, foi uma reforma no governo Sarney, em 1985. Até então, para ter uma ideia, no primeiro governo republicano, nas primeiras eleições republicanas, só votaram 3% da população, porque foram excluídos os analfabetos, os mendigos, que ali incluíam os índios, os negros, as mulheres, os religiosos de baixa patente e os militares de baixa patente, todos aqueles que tinham dever de obediência. Se o voto um dia foi excludente, hoje ele é obrigatório no Brasil. Penso que no Brasil o voto obrigatório é uma necessidade. Realmente nós precisamos ter o direito de influenciar nas decisões que são tomadas e na escolha dos candidatos. E é a maneira que nós temos de participar da política. Não adianta, política ela existe, sempre vai existir,
e não tem como fugir dessa realidade. O voto deve ser valorizado em uma democracia e ocorrer de forma consciente. Às vezes, o eleitor, por não saber em quem votar ou por ato de protesto, escolhe votar nulo ou em branco. Mas no Brasil, não são considerados votos válidos, já que não são atribuídos a algum candidato ou partido. Muitos fazem uma distinção entre o voto branco, significa não tenho discordância a ninguém, e o voto nulo como uma manifestação de protesto, eu não concordo com os candidatos, não gosto de nenhum deles, mas de fato o resultado prático é o mesmo, tanto para o voto branco quanto para o voto nulo. O voto branco e o voto nulo hoje significa que eu estou dando uma carta branca para que o resto da sociedade decida por mim. Bom, e mesmo com diversas mobilizações para conscientizar a população da importância do voto, a última eleição municipal, realizada em 2008, apresentou um índice de 14,5% de abstenção. Vanessa, na época, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Carlos Aires Brito, comentou que os altos índices de abstenção preocupam porque, abre aspas, o não comparecimento seria o não voto e não haveria o exercício da cidadania. Diferente de votos brancos e nulos, em que ao menos os eleitores manifestam a própria opinião. Chico, e é para conversar com a gente sobre esse tema que nós recebemos aqui no estúdio a Aloysio Ruchensky, professor do curso de Ciências Sociais da Unicinos, e Charles Kermaunar, cientista político. Olá, sejam bem-vindos. Olá, boa tarde. Boa tarde, professor. Para a gente começar essa conversa, qual a importância realmente para uma nação a realização do voto? Bom, em primeiro lugar, se faz uma pergunta que a sua resposta é tão extensa que precisa dar um curso de universitário para tratar sobre isso. Mas, de qualquer forma, a relevância do voto, isso se refere a um país, uma nação que seja republicana e democrática. Uma nação que não tenha democracia, não podemos falar da relevância do voto. Então, você está supondo que seja um país que tem essas duas qualidades. De outro lado, a importância do voto se refere à presença de cidadãos e à participação destes na vida política e, sobretudo, na sua possibilidade de vir a influenciar sobre as decisões políticas. Tá certo. Muito se fala sobre obrigatoriedade, né? Muito se discute sobre isso aqui no nosso país. E, Charles, por que essa determinação ela é fundamental para a gente? Olha, primeiro que o dado de abstenção realmente ele é preocupante num país de baixa escolaridade, de baixa renda, como é o Brasil, em comparação com outros países, mas nós vamos ter uma característica. Nos países em que o voto não é obrigatório, o voto é facultativo, a abstenção é sempre maior. Nos países onde o voto é obrigatório, a abstenção é menor. E o que acontece com os votos brancos e nulos também é proporcional. Nos países onde o voto é facultativo, o número de votos brancos e nulos é menor. Até porque não faz sentido a pessoa sair de casa, entrar numa fila e ir lá votar em branco. O voto de abstenção, ele denota um distanciamento do eleitor desse processo eleitoral. A gente olhou na reportagem agora que a primeira lei eleitoral feita no Brasil foi feita mais de 300 anos depois dos portugueses terem chegado aqui. Para que hoje nós possamos ter as urnas biométricas, há um tempo atrás o título eleitoral sequer tinha a foto do eleitor. Então, como nós vimos na reportagem, tinha até o voto por procuração. É importante que os eleitores votem, considerem a eleição como uma responsabilidade sua, e isso vai fazer com que o Brasil, que ainda tem um processo democrático lento, de 27 anos ininterruptamente, agora nesse último período de redemocratização, possa ter um processo de amadurecimento da sua democracia. Eu queria saber do professor Aloysio, a gente viu que esses números de abstenção, eles diminuíram, mas ainda são significativos. A que o senhor acha que se deve esses números? Eu diria que, especialmente que diz respeito à exclusão social, política e cultural desse contingente, ou seja, a perspectiva de participação, de ir às urnas, tem a ver com seu grau de inserção e do seu reconhecimento na vida pública brasileira. Então, portanto, esta dimensão vai mudar na medida em que tivermos menos analfabetos políticos, que tem a ver não só com a pobreza, mas da sua capacidade de
perceber a sua influência nas decisões políticas. O senhor acredita que existe falta de informação para essas pessoas, principalmente? Também falta de informação. Não é só falta de renda, é falta de informação, é falta, inclusive, de vontade política de participação, ou a imaginar que os benefícios que vão fluir para a sua vida possam vir sem as decisões políticas que se tomam no âmbito da esfera pública ou no âmbito governamental ou do legislativo, do executivo. Tem essa questão também de se sentir apropriado, parte desse processo também, né, professor? O Chico tem outra questão. Tem a questão do voto nulo ou em branco, que o Charles comentou antes. Aproveitando, queria convidar para assistir um vídeo de uma campanha Vote Nulo de 2010, que foi muito disseminada na internet. Vamos chamar depois do intervalo, me avisaram agora, mas enfim, a questão do voto nulo e do voto branco que o Charles comentou. A questão da abstenção é uma coisa, o voto nulo ou branco é outra, como também foi visto na reportagem. O voto nulo ou branco, tu está dando uma opinião. A abstenção, tu se exclui do processo, como o Charles comentou. Existe realmente uma diferença de atitude do eleitor, né, nesses casos? Primeiro é preciso esclarecer, né? O artigo 224 da Lei 4.737 de 65 provoca uma grande confusão e disseminada nas redes sociais. É comum a gente receber correntes de e-mails dizendo que se mais de 50% dos eleitores votarem nulo, as eleições serão canceladas, serão feitas em nova data. Eu li sobre isso hoje. O artigo 224 diz: se a nulidade atingir mais da metade dos votos, o tribunal marcará uma nova eleição. Nulidade não é voto nulo. Nulidade é, por exemplo, se no seu município, no município de cada um de nós, mais da metade dos eleitores comprovadamente tiverem vendido o seu voto, tiverem sido obrigados a votar em determinado candidato. Imagina, por exemplo, num ambiente nacional com 138 milhões de eleitores como é o Brasil, nós teríamos que ter a Justiça Eleitoral comprovando que quase 70 milhões de pessoas venderam seu voto para que nós anulássemos uma eleição. Voto nulo não é considerado nulidade sob a perspectiva da lei eleitoral. Ou seja, para anular uma eleição tem que acontecer uma questão legal. Legal. Ilegal, no caso. Por exemplo, se todos os eleitores votassem nulo ou votassem em branco, digamos assim. É refeita... Um eleitor votou em um candidato, o eleito é esse candidato. Não tem legitimidade, mas tem legalidade no processo. Um outro aspecto é que aqueles que estão ausentes do processo eleitoral... o seu percentual continua relativamente elevado, até porque as penalidades são muito baixas, muito pequenas. Esse é um dos fatores, né? Poderia haver há outros fatores, né? Daqueles que imaginam que o âmbito da política não diz respeito e querem ser abstêmios como opção. Outros são abstêmios exatamente pelas penalidades serem muito baixas. Há também uma diferença entre aqueles que se abstêm do processo eleitoral e aqueles que participam do processo eleitoral votando branco ou nulo. E mesmo entre esses que votam branco e nulo, há uma grande diferença entre aqueles que são os ativos do processo, né, e que, portanto, lutam para que tenha maior volume de brancos e nulos, e aqueles que simplesmente vão lá e dispersam o seu voto, vamos dizer, de outra forma. Então, nesse sentido, são segmentos diferenciados. Tá certo. Bom, agora o Conexão faz um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre a importância do voto. E você pode participar dessa conversa pelo nosso e-mail conexãotv@unicinos.br ou pelas nossas redes sociais, o facebook.com/tvunicinos e pelo Twitter no @tvunicinos. A gente já volta.